Candidato, bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan João Pessoa. Caso eleito, qual será a prioridade da sua gestão aqui na capital? Bom dia, Daniel, bom dia, Karine. E nesse caso, era melhor colocar qual a nossa principal diferença como partido para as outras eleições, para as outras candidaturas, na verdade. As candidaturas do PCO, elas são candidaturas programáticas. O que quer dizer isso? Elas são candidaturas do partido e não do indivíduo. São candidaturas de uma discussão de um grupo militante que debateu, que discutiu, que criou um programa e escolheu pessoas para defender esse programa nas cidades, nas eleições. Eu falo isso porque o que você mais vê nessa eleição, nesse momento de eleição, é uma demagogia da direita e também de parte da esquerda que segue isso. Você vê, por exemplo, a discussão como a questão da saúde. Vários candidatos dizendo que vão resolver um ou outro ponto da saúde. Mas o governo federal está discutindo, está dando andamento a uma reforma administrativa que vai basicamente acabar com o serviço público. Como você vai melhorar a saúde se o serviço público está ameaçado? Isso é uma demagogia que há nas eleições. E é o contrário do que a gente coloca. O PCO, o que ele faz? Ele vem com um partido que chama a população a se mobilizar e a agir. E ele acredita que essa é a única forma de realmente mudar a realidade. É a população estando mobilizada e agindo. Mas existem ações, candidato, como prefeito, que podem ser tomadas, como um gestor da cidade. E é baseado nisso que a gente faz essa pergunta sobre os projetos, que o senhor, juntamente com o partido, é claro, todo candidato tem um partido, tem até uma ideologia por trás, mas o que o senhor, como candidato, observa de problemas nessa cidade que terão como prioridade, pelo menos num primeiro momento, caso o senhor seja eleito? Olha, os problemas são diversos, mas a forma de solucionar eles para o nosso partido, todas elas passam pela mobilização popular. A gente não acredita em uma solução real que não seja pela mobilização popular. Um exemplo disso é que tivemos, acho que 13 anos de governo do PT, governo federal, e as condições de vida objetivas da população não chegaram a mudar significativamente. Quando teve o golpe de Estado, tudo que tinha sido de progressivo começou a ser desmontado. Quer dizer, apenas o encaminhamento administrativo não resolve o que a população precisa. Vou dar um exemplo mais prático. Questão de habitação. A gente tem um déficit de habitação, na verdade todas as cidades do Brasil têm esse déficit, e não há uma política para resolver isso objetiva. O que acontece a maioria dos governos são financiados por grupos econômicos, entre esses grupos ligados à especulação imobiliária. E a prefeitura, que deveria estar lá fazendo com que essa necessidade da população fosse atendida, a necessidade de habitação, acaba promovendo a especulação, em vez de promover a habitação. E a gente tem um desvio de finalidade dos imóveis. O que você mais vê em João Pessoa dando uma volta pelo centro, ou então vários bairros da cidade, é imóveis parados para pura especulação, que não tem nesse momento não estão tendo nenhuma finalidade social. Quer dizer, a sua finalidade está sendo desvirtuada. E como seria então o seu projeto para habitação, para resolver esse problema da habitação? Num ponto como esse, só há uma solução. É a expropriação desse tipo de imóvel. É chamar a população mesmo que necessita a ocupar o imóvel e trazer essa luta. Porque de outra forma não vai sair. Essa que é a realidade. Se um prefeito chegar, por mais boa vontade que ele tiver, e fizer até mesmo que seja legal, porque constitucionalmente é legal, fizer um despacho autorizando essa expropriação sem nenhum respaldo político, sem nenhuma mobilização,
No outro dia, eu garanto que aparece 10 juízes para derrubar o encaminhamento dele e voltar a isso. Mas se há mobilização política, se há população engajada nessa sua necessidade, aí sim, você há a possibilidade de ter uma solução. Na verdade, tudo o que a população tem hoje foi tomado assim. Nas outras entrevistas, a gente teve uma discussão muito interessante sobre a questão das horas de trabalho. O pessoal perguntou o que seria necessário para diminuir o desemprego. Aí eu falei, olha, nesse momento, só tem uma coisa que realmente pode diminuir o desemprego, é a redução da jornada de trabalho. Acontece que, historicamente, toda vez que a produção aumenta, que a eficiência da produção aumenta, é necessário diminuir a jornada de trabalho para poder captar toda a mão de obra disponível. Há 200 anos atrás, você tinha jornada de 16 horas de trabalho. Na época também, se você quando discutisse para diminuir para 12 horas, você achou absurdo. Acharam que seria o fim do mundo e que nunca ia acontecer. Hoje a gente está com 8 horas. Tudo depende da mobilização popular e do quanto a população está organizada para fazer isso. Candidato, as candidaturas do PCO sempre trazem esse discurso muito diferenciado, inclusive dentro do campo da esquerda, mas nunca conseguiu uma expressão eleitoral, trazer votos suficientes para eleger um prefeito, um vereador, pelo menos aqui no estado da Paraíba, o panorama que a gente observa. O senhor considera que a população está atrelada a esse discurso? Ela entende esse discurso? Ela compactua com a forma que vocês pensam? Essa pergunta é ótima. Inclusive, eu escutei uma parecida em outra entrevista que ele perguntou, mas a população, trabalhador, vota em trabalhador? Aí eu respondi para ele, olha só, Lula, Luiz Inácio, independente da eleição, ele tem 30% do eleitorado fiel a ele. Você já pensaram para parar para pensar o que isso significa? Que 30% da população brasileira se identifica como trabalhador, identifica Lula como a expressão dos trabalhadores e tem esse eleitorado fiel. A origem do PCO é na chamada oposição metalúrgica. A gente foi o grupo que participou da fundação da CUT e do PT. Foi o primeiro grupo a ser expulso do PT, na verdade. E desde aquela época, nós tínhamos uma grande expressão nesse movimento. Essa situação mudou com a correlação de força política. O nosso partido é um partido que está muito relacionado com a mobilização da classe operária. Nosso tamanho, nossa expressão, ela está relacionada com quanto a classe operária está mobilizada. Quando a classe operária se mobiliza, a gente consegue ter um diálogo e consegue ter um crescimento. Quando ela está, como no final da ditadura, sofrendo um ataque pesado e diminui o seu movimento, nós diminuímos em tamanho. Isso é uma relação simbiótica que temos. A gente é uma expressão desse movimento, é melhor colocando assim. Por isso, o que a gente tem hoje, que você falou, de nesse momento não ter, é uma questão momentânea. O Partido Social Democrata Alemão, no começo, também não tinha tanta expressão. Mas a partir que a classe operária alemã começou a entrar em movimento e se desenvolveu, se tornou o maior partido da Alemanha. E acho que um dos maiores ou o maior do mundo. Quer dizer, é uma questão circunstancial. E qual seria aí o momento da virada? Olha, isso não é uma pergunta fácil, porque depende de vários detalhes. Por exemplo, o PT ele pregava a chamada terceira via. Se você olhar os panfletos do PCO e do PT na década de 80, 90, é bem claro. O PCO dizia: quem bate cartão não vota em patrão. O PT dizia: vamos todos juntos construir um Brasil melhor. O que o PT pregava era conciliação de classes. E realmente ele levou isso adiante. Mas ficou provado de forma prática, não só teórica, que essa política não tem um resultado real, não consegue mudar significativamente, como eu falei no começo, as condições de vida da população.
É tanto que mesmo após 13 anos de governo, no maior poder do Brasil, poder executivo da República, essas condições ainda não foram mudadas de forma significativamente. O Brasil chegou a sair do mapa da fome, mas logo após o golpe, isso aí retornou. Olha só, nós temos uma eleição atípica esse ano, com muitos candidatos, né? São 14 candidatos aí disputando a prefeitura da capital. E como é que você observa essa questão de tantos candidatos nessa eleição? Olha, isso é um dos reflexos da falência do regime político que nós temos. O próprio golpe de Estado de 2016, ele reflete uma falência, uma ruptura com a Constituição de 88. Aquele regime político estabelecido em 88, ele está falindo. E a própria burguesia, no caso a classe dominante, quem tem consciência política disso, gerou essa ruptura. Hoje no Brasil, inclusive, a gente tem nesse momento a chamada cláusula de barreira, que ela vai justamente nesse sentido. Ela foi voltada a primeira vez em 95, mas ela só foi posta em prática agora. E ela visa limitar o acesso dos partidos pequenos ao poder político e proteger os partidos grandes. Porque justamente esses partidos grandes, os partidos tradicionais, estão desmoralizados perante a população. Essa que é a realidade. Os tradicionais partidos brasileiros, a direita tradicional, ela está totalmente desmoralizada perante a população. Década de 80, a população ainda tinha alguma ilusão com esses partidos. Hoje não há mais. E como é que a campanha, como é que o PCO faz a campanha nesse momento? Já que é um partido que trabalha principalmente a classe operária, né? As pessoas que estão ali na vida ativa, vocês fazem campanhas dentro das empresas ou vão mesmo para a rua, para a comunidade? Como é que é feita essa campanha? Olha, o que a gente vai fazer nesse momento, mais vai fazer, é bater de porta em porta mesmo. Vocês vão me ver aí em vários bairros da cidade, batendo de porta em porta e falando com o pessoal. Na verdade, durante a própria pandemia, a gente já estava fazendo isso no sentido de discutir com a população como ela devia se organizar e melhorar as condições de vida naqueles bairros. A gente chegou a fazer em alguns bairros que a gente tinha acesso, a fazer reunião com a população, discutir como enfrentar a pandemia, porque o governo literalmente largou a população à própria sorte. Aí tinha a necessidade da população discutir, se organizar para enfrentar essa situação. E na campanha, para nós, para o PCO, não é muito diferente do resto dos anos. Você olhar a agenda de campanha, está lá. Dia sim, dia não, eu contribuo com a redação do jornal Causa Operária. Quer dizer, eu escrevo para o diário Causa Operária. É o que eu faço corriqueiramente, é o meu cotidiano. A diferença é que na campanha está sendo divulgado. O que a gente faz durante a campanha é o mesmo que a gente faz fora dela. A única grande diferença é, nesse momento, há mais espaço para debater. As pessoas estão mais receptivas a discutir a discutir política em geral. E por isso tem mais espaço. A gente tem mais espaço, por exemplo, para falar com vocês. Isso no dia a dia a gente não tem esse espaço. Candidato, o senhor tocou num ponto importante, a pandemia, e certamente o próximo gestor da Prefeitura de João Pessoa enfrentará ainda a pandemia, terá pela frente a missão de vacinar a população, essa vacina uma hora vai chegar, e também o retorno de alguns setores que estão parados ou suspensos de forma presencial, como a própria educação. Qual a postura que o PCO, enfim, o seu programa de governo, acha adequada para tratar esse momento? Olha, na questão da educação, assim, tem que ser claro. A pandemia já custou mais de 150 mil vidas no país. Se voltar às aulas presenciais sem vacina, vão ser mais milhares de professores, técnicos e crianças que a gente vai perder para a pandemia, que vão falecer. Quer dizer,
nada de voltar às aulas sem vacina. Isso é um ponto essencial que a gente defende. Até fui questionado qual era a política do partido para repor as aulas. Vamos ser bem objetivo. Se na escola, que já tenta nivelar as condições, já há um abismo entre um estudante e outro, quer dizer, as condições objetivas de um estudante para outro e subjetivas são muito diferentes, faz com que sejam situações totalmente desiguais. Imagine durante a pandemia, em que um estudante tem internet e o outro não tem. Um estudante tem equipamento adequado, o outro não tem. Um estudante tem apoio familiar, o outro não tem. Nessa circunstância, a gente é favorável que o ano letivo em si seja cancelado. E que só abra a discussão de novo quando houver as condições objetivas para isso. Quer dizer, quando houver segurança para retorno. E em todos os locais do mundo onde houve abertura, houve aumento das infecções, houve mortes, inclusive de crianças. E a gente acha que isso aí é inaceitável. Você promover um verdadeiro genocídio, ainda maior do que já está sendo promovido atualmente. E outros setores como o de eventos, por exemplo, um setor que fica prejudicado, é uma economia que para de circular e a gente entende o motivo da pandemia, mas como retornar esse setor ou dar suporte à cultura, por exemplo, para que ele sobreviva e passe por essa fase? Olha, o Estado, é obrigação dele dar esse suporte durante esse período de pandemia. Ele teria que pegar todos os pequenos produtores, todos que estão realmente ameaçados com isso, e financiar, manter eles durante esse período. Assim, a gente defende de forma clara uma renda mínima, mas não esse absurdo do auxílio emergencial, que é um valor mínimo. Acho que o salário do DIEESE hoje está em torno de 4 mil, se não estou enganado. Para manter uma família durante esse período, teria que ser no mínimo o dobro do que o governo está oferecendo hoje. Hoje não, quer dizer, antes, porque hoje diminuiu ainda mais. Aí a gente acha que a população sim tem que ter esse suporte. Os pequenos produtores, os pequenos empreendedores têm que ter esse suporte do governo e que há de haver esse financiamento. Na verdade, para a cultura, a gente defende ainda mais que haja financiamento, porque cultura é uma coisa interessante. Hoje a gente vive uma situação que a cultura ela é aprisionada pelos os grandes interesses econômicos. E a gente vê uma verdadeira alienação em tudo. E isso aí tem que mudar, entendeu? Teria que haver um financiamento exclusivo para a cultura e controlado por quem produz a cultura, pela população que está envolvida e engajada na cultura. Se você pegar, por exemplo, as escolas de artes politécnicas que houver na Alemanha e na Rússia, elas tinham uma verba destinada e quem controlava como seria gasta essa verba eram as pessoas que estavam nessas escolas, que faziam aquele movimento. E é isso que a gente defende, essa autonomia da cultura. Funcionaria num país como o Brasil, onde existem tantas denúncias de corrupção? Olha, a regra do capitalismo é bem prática, é pagamento à vista. Se a gente acha que no Brasil tem corrupção, deveria ver como é os Estados Unidos. Quanto maior os interesses econômicos que estão envolvidos, maior a corrupção. Tenha certeza absoluta disso. O problema do Brasil, na verdade, o problema todinho da América Latina, não é que aqui há corrupção, aqui há pressão externa. Se você olhar durante a ditadura de 64, por exemplo, o que havia era uma pressão externa em torno do metal nacional. Tanto que a CNC foi desmontada após disso e todo o metal extraído de Minas foi direcionado a... Candidato, a gente tem 40 segundos. Então, suas considerações finais. Realmente é breve. Considerações finais. Bom, pessoal, o que eu gostaria de colocar é chamar a população a estar discutindo, a estar mobilizando, a estar vendo como a gente pode lutar contra esse golpe que se instalou em 2016 e que foi continuado pela fraude da eleição do Bolsonaro, ia chamar sim o Fora Bolsonaro, ia chamar, mais do que isso, chamar a esquerda
a estar discutindo uma unidade. E a gente acredita, nós do PCO, que a única forma de vocês mobilizar e trazer uma unidade nesse momento seria chamando o Lula para 2022. Por isso a gente chama essa palavra de ordem e chama uma unidade em torno da candidatura de Lula em 2022.